Olha, eu quero falar com vocês hoje sobre as curiosidades da língua alemã, por causa que depois que eu aprendi a língua, eu comecei a observar pontos que realmente são muito diferentes para quem fala o português, né? E é justamente aquilo a ver com o sotaque, né? Que como é que eu faço para tirar esse sotaque português do meu alemão, que é uma coisa realmente, acho que é uma coisa que vai ficar para a vida inteira, sabe? A pessoa nunca vai começar a falar como se fosse um nativo, a pessoa que nasceu ali no país. Mas algumas coisas são bastante interessantes. Uma coisa que eu queria falar é a da fonética, né? Então, o brasileiro, o português, e dependendo também do estado, né, que a pessoa nasce, né, tem um sotaque muito pesado ali do português, se fala muito pelo nariz, né, tem até as palavras, as letras ali com tio, né, por exemplo, sei lá, caminhão, ou então fala Salomão, fala as coisas tudo com ão, e é tudo aqui pelo nariz, né? Então, justamente quando a pessoa começa a aprender a falar o alemão, uma das primeiras coisas que ela tem que cortar é esse falar pelo nariz, porque o alemão fala muito aqui na garganta, fala aqui assim, ó. Por isso que o pessoal chega no Brasil e fica falando a cadeira, a praia, quero ir ali. E o pessoal fica, às vezes, gozando, né? Mas é justamente por causa que a língua é assim, a língua é falada aqui na garganta. A pessoa não fala, por exemplo, o verbo poder, né? Eu posso. Ich kann. Muita gente fala ich kann. Eu falava muito isso e até hoje quando eu tô cansado eu falo assim. Eu falo ich kann. Eu posso, né? Mas fala pelo nariz, kann. E não kann aqui na garganta, né? Então essa é uma coisa interessante aí para quem tá aprendendo a língua também, para já começar desde o início a cortar esses sotaques aí, que depois quando aprende a língua e aprende a falar sempre ich kann, aí fica difícil cortar e depois falar de uma forma diferente, né? Então o primeiro motivo é da fonética, o segundo é o dos artigos. Que no Brasil existe o masculino, né? Existe o feminino, existe o o e o a, não é? No alemão existe o der, que significa o homem, der, Mann. Também tem o feminino, que é o die, que é o a, né? A mulher, die, Frau. E só que no alemão tem um outro ainda que chama o neutro, que é o das, né? Que é muito usado nas palavras assim mais internacionais, palavras que vêm do inglês, ou então palavras que entram mais no mundo teórico, ou então no mundo assim mais filosófico da coisa imaginária, então a pessoa coloca o das ali, é um verbo mais neutro, né? E muitas palavras assim traduzidas no pé da letra, né, ficam, por exemplo, que é o masculino no Brasil, é o feminino aqui. Então, por pessoa usar sempre o verbo feminino aqui, quando chega no Brasil e traduz ao pé da letra tudo pro português do Brasil, aí começa a falar ó cadeira, ó mesa, coisa que aqui é der Tisch, significa o mesa. Der é o masculino, né? E Tisch é mesa. Der Tisch. Aí a pessoa traduz direto pro português do Brasil, mas vai ficar o mesa. Aí o pessoal fala, chega no Brasil, o gringo lá fala o mesa, então começa a rir da cara do cara. Mas é justamente por causa disso também. Coisa que eu achei interessante da língua e que é bom pra quem tá aprendendo a língua aí, entender esses pontos também, já começa a entrar aí dentro da língua e entender vários fatores também, né? E esse verbo neutro é uma coisa que nem existe também na língua portuguesa. Então é uma coisa que é realmente exclusiva da língua alemã. Um outro ponto aqui que eu coloquei são as palavras compostas. Muita gente até toma susto quando ouve determinadas palavras em alemão, quase que a palavra é desse tamanho, né? E no português do Brasil tem muitas palavras pequenas, tem as exceções das palavras grandes. Mas aqui na Suíça é tudo, todas as palavras são bastante extensas mesmo. E por que isso acontece? Acontece por causa que as palavras são compostas. Por exemplo, se você chega, escrevi aqui 3 exemplos. Se você falar o dia do aniversário, dia do seu aniversário, né? Em alemão você fala Geburtstag, o dia do meu aniversário. É como se você pegasse o dia do aniversário e juntasse, comprimisse todo e colocasse como se fosse uma palavra só, também ficaria grande. Mas aqui é justamente essas palavras compostas que existem. Dá um Geburtstag. Geburt significa nascimento, S é a ligação entre as duas palavras e Tag é dia. Então fica Geburtstag. Então aquela palavra gigante é dia do meu aniversário. Ok, aí você vai e fala o dia do seu aniversário. Uma outra palavra, por exemplo, Bushaltestelle. Bushaltestelle. Bus é ônibus, já dá para pegar isso na palavra. Halte vem de halten, do verbo halten. E esse halten significa parar. Tipo, você está andando e você vai halten, aí você para. E Stelle é como se fosse um lugar, né? Um lugar.
uma situação ali, um lugar. Então você fala Bushaltestelle, Bushaltestelle, ponto de ônibus. É como se fosse justamente pegar essas palavras e comprimisse todas as palavras em uma frase só, né? Então fica aquela coisa gigante, mas que uma coisa que eu aprendi no alemão também é você partir as palavras. Tá? Você pega essa palavra e começa a ok, isso é Bus, então tem a ver com ônibus, Halte, então tem a ver com parada, né? O estado de estar parado, e Stelle é lugar, então lugar de ficar parado com o ônibus. Então, ok, deve ser o ponto de ônibus. Aí só pela lógica você já vai chegar no objetivo. É muita coisa assim que a língua alemã é muito pela lógica, sabe? Não tem nenhuma palavra que foi inventada, por isso que eu acho que eles até ajuntam tudo, sabe? Por exemplo, palavras em português igual carona. Como é que uma pessoa pode chegar através da lógica e da dedução que carona é você pegar ficar lá na estrada lá pedindo para alguém parar o carro, você entrar dentro do carro e ir com essa pessoa para algum lugar, né? Pedir carona. Não existe um sentido lógico nessa palavra. Agora, se for falar em alemão, como é que chama? Em alemão você fala Mitfahrgelegenheit. Mitfahrgelegenheit é justamente isso, mitfahren, mit é com e fahren é junto, mitfahren, dirigir junto, Gelegenheit é oportunidade de dirigir, conduzir junto. Aí pela lógica, se a pessoa conhece, sabe o significado das palavras, a pessoa vai entender o que significa aquilo. Então é uma oportunidade para dirigir junto e tal, aí você entende o sentido daquela palavra. No português muitas coisas são assim, carona, tem tantas palavras que nem estão vindo na cabeça no momento, mas o alemão é uma língua bastante lógica, uma língua bastante assim, que você consegue deduzir. Uma outra palavra aqui, Bahnhofstrasse. É uma palavra gigante, a pessoa nem entende muito, mas justamente uma Bahnhof significa estação de trem, e Strasse é rua, Bahnhof é estação, Bahnhofstrasse. É tudo junto, a pessoa lê aquele monstro ali e dá quase um tiro na cabeça quando lê aquilo ali, né? Mas justamente é a rua da estação de trem, tá querendo falar. Essa é uma coisa muito interessante também do alemão. Uma coisa também que é interessante é a ordem das palavras. Por causa que no português, assim como no inglês, o verbo fica sempre no segundo lugar, né? Eu quero, ou eu gostaria de ir à escola. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ir à escola porque eu gosto de aprender. E muitas frases, dependendo da conjugação, você coloca o verbo no final da frase. Então, se o verbo está aqui no início, você pega esse verbo e coloca lá no final da frase. Então, muitas vezes, para entender o sentido da frase, você tem que ouvir a frase inteira do que a pessoa está querendo falar, com vírgula no meio e muitas outras coisas. Depois o verbo vem no final. Às vezes vem até dois, dependendo do tamanho da frase, dois verbos no final, dependendo daquilo que você quer dizer, né? Então, muitas vezes a pessoa tem que prestar, foi o que aconteceu comigo, tem que prestar bastante atenção para ver qual verbo vir lá no final, que esse verbo vai dar o sentido na frase inteira. Se ele gostaria, se ele precisa, se ele não quer fazer alguma coisa. Então, para ninguém entender nada errado, e quem está querendo aprender alemão também, presta bastante atenção nas palavras que estão falando no início da frase, para depois quando chegar lá no final ele soltar aquele verbo ali, né, daquilo que ele gostaria, que ele quer, que ele não quer, aí você consegue fazer a conexão na frase inteira. Então por aí já dá para ver como é que a língua alemã é bem diferente, tem uma discrepância bastante gigante aí com relação à língua portuguesa, né. E uma outra curiosidade do alemão é justamente palavras, é a pronúncia que a pessoa fala, por causa que o português é uma língua muito melódica, né? A pessoa fala de uma forma bastante para cima e para baixo. Muitas vezes, eu venho de Minas Gerais, então eu sei como é que é o sotaque, né? Muitas vezes você fala a palavra ali e vai sempre morro abaixo, né? Eu tô indo lá à escola. Eu tô indo pra escola agora. Você fala ali, começa em cima, depois, eu tô indo pra escola agora. Esse nem, às vezes, eu tô andando, eu tô caminhando, eu tô indo. Sabe? Então você quase que engole ali a última sílaba da palavra. E no alemão, e se você transportar isso para o alemão, ninguém vai te entender. Então no alemão é uma língua bastante assim, no mesmo tom. Por isso que a pessoa fala muito assim, a língua é muito seca, a língua é muito militarizada, é justamente que é aquele pá. Ich gehe in der Schule. Ich gehe in die Schule. Então a pessoa fala justamente ali, Ich gehe in die Schule. Então é uma coisa muito assim,
começa com uma força no início, essa força é prolongada e você termina no final com essa mesma força. Então, para quem está querendo aprender o alemão, já começa a praticar isso desde o início. Não deixa a frase morrer, não deixa a palavra morrer. Por exemplo, uma palavra qualquer aqui que eu falei, não vou falar Bahnhofstrasse. Não vou falar assim, eu vou falar Bahnhofstrasse. Você fala até o E no final e mantém a força da palavra até o final. Isso é uma coisa muito importante para quem está querendo aprender alemão. Tem muitas palavras, por exemplo, que são ditas no Brasil, que são alemãs e o pessoal às vezes nem entende. Por exemplo, Volkswagen, que é essa marca de carro no Brasil. Muita gente conhece, a maioria das pessoas conhece essa marca, mas nem sabe o que ela significa. Volkswagen vem de Volk significa povo, Wagen significa automóvel, então Volkswagen. E aquele S que eu tinha comentado, lembra? Aquele S significa justamente isso, aquela conexão entre as duas palavras. Então Volkswagen, automóvel do povo. Foi feita alusão ao primeiro carro, né? Essa marca foi a primeira marca que produziu os carros em série no planeta. Então era carro pro povão mesmo. Então ficou Volkswagen, carro do povo, automóvel do povo. E é muitas coisas, às vezes quando a pessoa chega aqui e fala Adidas, sabe? Na verdade é Adidas. Adidas. Você fala a palavra até o final, que esse na verdade é o nome de uma pessoa, né? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém aí, principalmente foi dedicado às pessoas que estão querendo aprender o alemão, ou então as pessoas que chegam no Brasil, ou então estão no Brasil, vê um gringo chegando, um alemão chegando, um suíço e falando ou mesa ou cadeira, falando tudo ali diferente ali e tal. Tenta entender também o lado do cara, né? O lado que como é a língua materna dele. E às vezes se você corrigir, ele vai te agradecer muito também. Então o pessoal que está aprendendo, olha, continua na força aí, olha, e um dia vocês conseguem também, assim como eu consegui. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.